Olá, chicas! Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da série que a gente vai fazer aqui no canal, Como Estudar Espanhol com Livros. Eu estou aqui com todos os meus livros pra gente conversar, pra eu conversar um pouco com você, chicas, sobre como aprender espanhol usando os livros que você gosta de ler, seja de ficção, seja de desenvolvimento pessoal, seja lá qual for o tipo de livro que você gosta de ler. A gente vai estudar aqui algumas estratégias que você pode usar para aproveitar ao máximo o seu momento de leitura. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar, caso você não me conheça. Meu nome é Raquel Frazão, eu sou professora de espanhol para mulheres ocupadas. Lá no meu Instagram, @mraquelfrazão, vou colocar aqui na descrição do vídeo. Eu sou muito ativa, compartilho muito a minha rotina e inúmeras dicas para você, que é mulher ocupada, conseguir aprender espanhol. Nesse vídeo introdutório, eu quero te contar um pouco da minha história e como é que eu me tornei uma leitora voraz, tá? Desde que eu era pequena, na verdade, a minha mãe sempre comprou muitos livros, mesmo quando ela não tinha muito dinheiro. Ela pegava livro emprestado, comprava livro usado, e a gente sempre teve muito livro dentro de casa. O meu avô, inclusive, tinha a enciclopédia como livro de cabeceira. Então eu sempre tive essa influência dentro de casa, e quando eu fui crescendo, eu fui pouco a pouco começando a encontrar a minha forma de leitura favorita, que naquela época, devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos, eram livros de ficção. Então eu comecei a ler Harry Potter, Os Instrumentos Mortais, Percy Jackson, eu amava Percy Jackson, e também alguns livros de romance. Então eu tava sempre tentando ler algum livro que eu gostava, e eu lembro que eu sempre esperava as férias, né, do final do ano, pra que eu pudesse comprar alguns livros e ficar lendo todos os dias. Era o meu passatempo favorito. Em relação a como eu comecei a ler livros em outros idiomas, eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu viajei para os Estados Unidos, comprei um livro lá. E eu lembro que o raciocínio foi mais ou menos assim: cara, eu já li tantos livros em português, por que eu não compro um livro em inglês pra ver como é que é? Eu já estudava inglês desde os meus 10 anos, já estava na escola de idiomas desde que eu tinha 10 anos, então eu pensei, vou comprar um livro. E na época eu lembro que era o livro Wonder, eu não sei qual é a tradução desse livro, se você souber, deixa aí nos comentários pra quem tiver perdido. E é um livro de ficção, super bestinha, assim, bem pra adolescente realmente, mas com uma mensagem super linda. E eu consegui ler o livro inteiro, do começo ao fim, mesmo não tendo, assim, um inglês fluente, avançado ainda, sabe? Então eu fiquei muito feliz, e aí eu comecei a ler cada vez mais livros em outros idiomas. Não era o meu foco naquela época, porque eu tava no ensino médio, então o meu foco era realmente vestibular. Mas quando eu terminei o colégio, que eu fui fazer intercâmbio em Madrid, eu vou contar um pouco mais da minha história depois, em outro vídeo. Quando eu fiz intercâmbio em Madrid, eu já fui com esse pensamento. Então eu já fui pensando, ok, eu vou aprender espanhol e também vou ler em espanhol. Essa questão de ler em outros idiomas e fazer coisas que eu já gostava em outros idiomas, por exemplo, ver séries, ver vídeos no YouTube, ouvir muita música, eu já fazia sem nem pensar. Eu só fazia porque era uma coisa que eu gostava de fazer e, coincidentemente, as músicas que eu gostava eram em inglês. As séries que eu gostava de acompanhar também eram em inglês. E aí eu pensei, por que não começar a ler também em inglês? E aí, quando eu fui aprender espanhol, eu fiz esse caminho naturalmente. Eu pensei, ok, eu já faço isso em inglês, vou fazer também em espanhol, porque foi o que me ajudou a aprender inglês. Faz sentido? Tá dando pra acompanhar? E quando é que eu comecei a ler livros em espanhol? Quando eu estava no meu intercâmbio em Madrid, lá em 2016, eu passava horas e horas na livraria, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Não sei se você consegue perceber aqui. Eu gosto bastante de livros. E quando eu estava lá, eu sempre procurando algum livro bestinha, sabe? Porque eu ainda não tinha começado a ler em espanhol. E isso é um ponto muito importante. Sempre que você vai começar a ler em outro idioma, apesar até de você já ter um nível intermediário, você achar que já entende tudo, que a gente vai falar sobre isso também, é importante que você dê um passo atrás, sabe? Que você pense assim, ok, qual livro eu conseguiria ler do início ao fim? Eu não vou pegar um livro super difícil que eu talvez não lesse em português pra ler em espanhol, sabe? Só porque, é o que tem. Procura um livro que você realmente acha que vai conseguir ler do início ao fim, que não vai ser uma leitura muito pesada, que não vai ser algo que vai custar muito de você, muito tempo, muita paciência. Seja uma leitura leve, fácil de entender, tá? Então, geralmente eu costumo aconselhar as minhas alunas indicar mais romances bestinhas, aquelas coisas que o casal sempre termina junto, sabe? Muito mais leve, muito mais rápido. Você vê assim, não vai mudar a sua vida, mas pelo menos você vai começar esse hábito de uma forma mais tranquila. Começa ali com metas mais possíveis, mais realizáveis, ok? Então foi exatamente o que eu fiz. Quando eu estava em Madrid, eu encontrei uma série chamada El Club de los Incomprendidos, tem até um filme aí no YouTube, e eu comecei a ler essa série de livros.
E eu gostei muito, é bem bestinha mesmo, é uma série escrita em espanhol, por um autor espanhol, e a história se passa em Madrid. O meu intercâmbio foi em Madrid, então eu achava muito legal, porque as histórias passavam em ruas que eu conhecia, em lugares que eu tinha visitado, então isso também fez com que eu criasse uma identificação com o livro e eu quisesse ler realmente até o final. Então talvez você deva buscar também esse tipo de conteúdo, algum conteúdo que se passe realmente, que a história passe em algum lugar que você conhece, em algum lugar que você queira conhecer, pra você criar essa conexão, querendo ou não, se imaginar no papel da personagem principal, sei lá, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, mas tem que ter algum motivo pra além do espanhol, porque senão você não vai conseguir terminar o livro. Eu falo muito com as minhas alunas, principalmente com as minhas chicas lá no Instagram, sobre isso. E eu já ouvi algumas pessoas falarem, é porque quando eu leio em português eu leio muito mais rápido, ou eu sinto que em português eu leio muito mais, de uma forma muito mais produtiva, e eu realmente consigo seguir ali a leitura. E quando eu leio em espanhol eu não sinto a mesma coisa. Talvez seja por isso, tá? Porque você precisa entender qual é a sua posição, qual é o seu nível de entendimento, e também é normal você não ler tão rápido em espanhol como você lê em português. Eu tenho isso também. Eu leio em português, como eu falei, desde os meus 12, 13 anos. E eu leio em espanhol desde que eu tinha 18 anos. Então, como é que eu vou esperar que eu tenha o mesmo ritmo de leitura num idioma que eu já leio desde os meus 10, 12, 13 anos e ter o mesmo ritmo agora no espanhol que eu tô começando a aprender, que eu estou nos primeiros anos, eu ainda estou na infância daquele idioma, entende? Não tem como comparar. Então, o que é que você vai aprender nesse curso aqui de como aprender espanhol com livros? Antes de qualquer coisa, eu não quero fazer com que você crie essa mentalidade ou essa pressão em você mesma para que você pegue sempre um livro e você sempre tenha que aprender o máximo com esse livro. O que eu vou te ensinar são estratégias para que você, ao mesmo tempo que está ali aproveitando a sua leitura, ao mesmo tempo, você vai conseguir aproveitar um momento ou outro para praticar o espanhol de diversas formas. Então, nesse curso, meu objetivo é te ensinar realmente a aprender com livros enquanto você já está ali lendo e aproveitando e tudo mais. Então, só para recapitular algumas coisas, você vai aprender estratégias dentro desse curso, tá? Para você aproveitar ao máximo o seu momento de leitura com o espanhol. Eu não quero te forçar a sentir que ler um livro em espanhol tem que ser uma obrigação, porque já perde o sentido da coisa. Tem que ser um momento de lazer, tem que ser um momento de passatempo, realmente ali para você desopilar, para que você possa criar essa relação com o espanhol. Se você, toda vez que for ler um livro em espanhol, ficar achando que é uma obrigação, que você está fazendo porque você quer chegar a tal lugar, você não vai conseguir ler. É muita pressão. Você precisa tornar o momento de leitura em espanhol também um momento de lazer, só que dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá pra você ler e aí parar um momento, ler em voz alta talvez, uma página, marcar algumas palavras. Você vai ver aqui as estratégias que eu tenho pra te ensinar, tá? Mas antes de qualquer coisa, tenha isso em mente. Não se cobre muito, que senão não vai funcionar. Não espere a mesma produtividade que você tem ao ler um livro em português, enquanto você estiver lendo um livro em espanhol, ok? E fica aqui pra assistir o próximo vídeo, porque eu tenho muita coisa pra compartilhar contigo, Tica. Muito obrigada por ter assistido até o final. Deixe seu like, tá? Manda esse vídeo pra alguma amiga, alguma Tica que você saiba que vai aproveitar bastante e aprender muito com esse curso. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!